O sentimento de luto que tomou o Brasil desde ontem com a morte de Domingos Montanher foi acompanhado de um inconformismo com as circunstâncias dessa tragédia. Para muitas pessoas, inclusive na própria região do Ocidente, é difícil aceitar que um mergulho, num momento de recreação, pudesse terminar como terminou. A beleza do São Francisco esconde muito perigo. Tem 25 anos que moro aqui, mas naquela área eu nunca fui. O local da tragédia é conhecido como Prainha, a poucos metros da barragem do Xingó. A prainha estava exatamente como está hoje, deserta. O local foi interditado há cerca de um ano para reforma, mas não há nenhuma placa de sinalização informando as pessoas sobre o risco de tomar banho aqui. Os atores seguiram por esse caminho de pedras, é um local muito bonito. Seguiram por aqui, aqui eles deixaram os pertences, mergulharam e nadaram até aquelas pedras ali. Exatamente o local onde, segundo os pescadores, se formam muitos redemoinhos. E foi exatamente ali que tudo aconteceu. A formação dos redemoinhos tem explicação. Além da correnteza, especialistas contam que a existência de muitas pedras aumenta a força das águas. Uma pedra relativamente extensa, ela vai funcionar bloqueando uma parte da corrente ou desviando essa corrente. Não é? Isso vai produzir refluxos. E esses refluxos vão girar mais rápido. E uma pessoa que caia num refluxo desse, ou num redemoinho, né, como as pessoas falam comumente, ela pode ser arrastada ou até mesmo sugada. A profundidade do rio, que aumentou depois da construção da barragem, também piora a situação, especialmente por conta das pedras que ficam no leito do rio escondidas. Você ainda tem a corrente formada pela água da barragem, que forma uma corrente por baixo do rio. Você tem muitas pedras, cavernas, que ali é um trabalho de milhões de anos, a água ali, trabalhando as pedras. Além disso, esse trecho do rio tem vários sumidouros, que são buracos dentro do rio, com grande força para puxar o que estiver ao redor. Se você tem um local onde a água é drenada com mais força, não é? Isso vai provocar uma retração. E quem estiver flutuando ali, ou boiando, ou nadando, nesse local pode ser puxado. Lá as condições do rio são extremamente perigosas. O que você pudesse juntar de perigo no São Francisco, nos 2.700 quilômetros de rio, ali está concentrado todo tipo de perigo. Poucas pessoas estiveram hoje na prainha. E a gente fica até com medo, receio de tomar banho depois do acontecido desse. Perplexos também estavam os fãs e curiosos que passaram a manhã na porta do IML em Aracaju. Era tanta gente que a polícia precisou interditar o acesso ao prédio. O corpo do ator chegou na madrugada e foi liberado no começo da tarde de hoje. Veio para esta funerária, onde foi embalsamado. Daqui seguiu em cortejo com batedores da polícia. Pelo caminho, homenagens. Eram 2h30 da tarde quando o avião levando o corpo de Domingos Montanher partiu de Aracaju. Essa falta de sinalização no local do acidente gerou um jogo de empurra. O estado de Sergipe afirmou que pagou pela obra, mas que a responsabilidade da sinalização é da prefeitura. A prefeitura declarou que não instalou placas porque as obras foram suspensas pelo Ministério Público. Mas, segundo o Ministério Público, o embargo não exime a prefeitura da responsabilidade pelo local. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco declarou que ontem a operação no local foi similar à dos dias anteriores e de acordo com o operador nacional do sistema. E que a região enfrenta a maior estiagem dos últimos 86 anos, com o menor nível de vazão da história da usina. O sentimento de luto que tomou o Brasil desde ontem com a morte de Domingos Montanher foi acompanhado de um inconformismo com as circunstâncias dessa tragédia. Para muitas pessoas, inclusive na própria região do Ocidente, é difícil aceitar que um mergulho, num momento de recreação, pudesse terminar como terminou. A beleza do São Francisco esconde muito perigo. Tem 25 anos que moro aqui, mas naquela área eu nunca fui. O local da tragédia é conhecido como Prainha, a poucos metros da barragem do Xingó. A prainha estava exatamente como está hoje, deserta. O local foi interditado há cerca de um ano para reforma, mas não há nenhum... As pedras, cavernas,
Ali é um trabalho de milhões de anos, a água ali, trabalhando as pedras. Além disso, esse trecho do rio tem vários sumidouros, que são buracos dentro do rio, com grande força para puxar o que estiver ao redor. Se você tem um local onde a água é drenada com mais força, não é? Isso vai provocar uma retração. E quem estiver flutuando ali, ou boiando, ou nadando, nesse local pode ser puxado. Lá as condições do rio são extremamente perigosas. O que você pudesse juntar de perigo no São Francisco, nos 2.700 quilômetros de rio, ali está concentrado. Uma placa de sinalização informando as pessoas sobre o risco de tomar banho aqui. Os atores seguiram por esse caminho de pedras, é um local muito bonito. Seguiram por aqui, aqui eles deixaram os pertences, mergulharam e nadaram até aquelas pedras ali. Exatamente o local onde, segundo os pescadores, se formam muitos redemoinhos. E foi exatamente ali que tudo aconteceu. A formação dos redemoinhos tem explicação. Além da correnteza, especialistas contam que a existência de muitas pedras aumenta a força das águas. Uma pedra relativamente Entrado todo tipo de perigo. Poucas pessoas estiveram hoje na prainha. E a gente fica até com medo, receio de tomar banho depois do acontecido desse. Perplexos também estavam os fãs e curiosos que passaram a manhã na porta do IML em Aracaju. Era tanta gente que a polícia precisou interditar o acesso ao prédio. O corpo do ator chegou na madrugada e foi liberado no começo da tarde de hoje. Veio para esta funerária, onde foi embalsamado. Daqui seguiu em cortejo com batedores da polícia. Pelo caminho, homenagens. Eram 2h30 da tarde. Tensa, ela vai funcionar bloqueando uma parte da corrente ou desviando essa corrente. Não é? Isso vai produzir refluxos. E esses refluxos vão girar mais rápido. E uma pessoa que caia num refluxo desse, ou num redemoinho, né, como as pessoas falam comumente, ela pode ser arrastada ou até mesmo sugada. A profundidade do rio, que aumentou depois da construção da barragem, também piora a situação, especialmente por conta das pedras que ficam no leito do rio escondidas. Você ainda tem a corrente formada pela água da barragem, que forma uma corrente por baixo do rio. Você tem muita